Voz do coração imaculado, no ar Paraná, no ar Paraná. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. É com alegria que nós estamos iniciando hoje nosso programa Verdade da Fé. Estamos falando no último programa sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, por causa do mês de maio. Mas gostaria de continuar a falar sobre esse assunto para que nós pudéssemos esgotar não só o fato das aparições, o que cada dia foi falado, mas o conteúdo dessas mensagens de Nossa Senhora. Então, gostaria de convidar nossos ouvintes a fazermos, primeiramente, uma oração, pedindo as graças de Deus sobre cada um de nós e que nós possamos fazer um bom proveito deste programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável, Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poderíamos hoje já começar o mês de junho e falarmos sobre a devoção do coração de Jesus, especialmente sobre a devoção ao Santíssimo Sacramento, já que quinta-feira teremos a festa de Corpus Christi. Mas é importante nós continuarmos o assunto de Fátima. Vemos o sinal dessa aparição de Nossa Senhora, que é uma das aparições reconhecidas pela Igreja. Lembrando que as aparições de Nossa Senhora, apesar de serem reconhecidas pela Igreja, não é dogma de fé. Quer dizer que nós, pela razão, no sentido, nós entendemos que há motivo de acreditar que essas aparições sejam verdadeiras. E a Igreja, então, dá sinal para isso. Mas, quer dizer, não é uma obrigação de fé. Alguém pode ter bom sentido, até dizer, eu tenho dúvidas sobre a existência dessa aparição de Nossa Senhora, que Nossa Senhora viesse a aparecer. Isso não feriria nada. Então ele dizia, olha, eu não acredito nas aparições de Fátima, não é contra a fé. Poderia faltar um bom senso, às vezes a gente poderia achar até estranho, mas não é motivo de se preocupar. Mas, com o bom senso,
nós vemos que faz mais de 100 anos que Nossa Senhora apareceu em Fátima e deu uma mensagem. E o significado geral de Nossa Senhora em Fátima é claro. Ela implorou às crianças que dedicassem à oração, à reparação, ao arrependimento, ao sacrifício e ao abandono do pecado. Então, nada o que Nossa Senhora pediu em Fátima é contra os evangelhos. Nenhuma aparição pode ser contra a doutrina ensinada no evangelho. E Nossa Senhora pede orações. É claro, o evangelho nos ensina a rezar, a reparar, arrependermos, converter-nos ao sacrifício e abandonar ao pecado. Antes de Nossa Senhora aparecer aos 3 pastorinhos, a Lúcia, Francisco e Jacinta, o anjo da paz os visitou para prepará-lo para recebê-lo. Isso em 1916. As instruções que lhe deu, que representam um aspecto essencial da mensagem, são frequentemente negligenciadas. O anjo demonstrou às crianças a maneira fervorosa, atenta e serena com que todos devemos orar e a reverência que devemos demonstrar a Deus na oração. É assim que ele nos ensina a fazer orações de reparação ao Santíssimo Sacramento, que nos ensina: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Então, que pede que faça penitência, se preparem para receber a Nossa Senhora. Explica também a grande importância da oração e do sacrifício em reparação pelas ofensas cometidas contra Deus. Ele disse: façam de tudo o que puderem um sacrifício e ofereçam a Deus como um ato de reparação pelos pecados que o ofendem e em súplica pela conversão dos pecadores. Então, o anjo de Portugal, o anjo da paz, nos pede que nós reparemos, façamos pequenos atos de reparação a cada momento. As pessoas do apostolado da oração costumam fazer o oferecimento do dia. Então, oferece a Deus Pai, em união com o nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, as suas orações, seus sacrifícios, tudo que faz, os seus sofrimentos, por intenções de reparar a nosso Senhor, a Deus, e nas intenções do Santo Padre, o Papa. Ora, nós podemos reparar e oferecer. Hoje está frio? Eu ofereço esse frio por nosso Senhor. Hoje está calor? Eu ofereço esse calor em reparação pelos pecados e pela conversão dos pecadores. Então, muitas vezes vemos as pessoas murmurando por qualquer coisa e não sabem oferecer sacrifícios. A fila está grande, o almoço está atrasado. Tudo pode ser motivo de nós oferecermos em reparação aos pecados cometidos contra nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua terceira e última aparição às crianças, o anjo deu-lhe a Sagrada Comunhão e demonstrou a maneira correta de receber nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. As 3 crianças ajoelharam-se para receber a Jesus na comunhão. Lúcia recebeu a Sagrada Hóstia na língua e o anjo dividiu o sangue do cálice entre Francisco e Jacinta. Nossa Senhora enfatizou a importância da oração do rosário em cada uma de suas aparições, pedindo às crianças que o rezem diariamente pela paz. Alguns consideram que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial e nem não estamos aí. E nós não rezamos. Nós não rezamos pela invasão que a Rússia fez à Ucrânia e já está há 3 anos de guerra. Nós reclamamos do preço do
petróleo, das coisas que têm aumentado, da gasolina, do diesel. Mas está havendo uma guerra no Irã, Israel. Então nós estamos sofrendo apenas consequências e reclamamos. Mas eu pergunto, quanto é que nós temos rezado pela paz no mundo, pela conversão da Rússia? Outro ponto fundamental da mensagem de Fátima é a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que se encontra terrivelmente ultrajado e ofendido pelos pecados da humanidade, e somos amorosamente convidados a consolá-la, fazendo reparação. Ela mostrou seu coração rodeado de espinhos penetrantes, que representavam os pecados contra o seu imaculado coração. As crianças compreenderam que seu sacrifício podiam ajudar a consolá-la. Mas se nós formos ver os motivos dos pecados que Nossa Senhora pede, são em relação a dogmas de nossa fé, em relação a Nossa Senhora. E vemos que é uma ofensa feita tantas vezes pelos protestantes, que uns querem considerar nossos irmãos separados. E está tudo bem, ele pode continuar protestante. Não, eles são protestantes. Nós temos que rezar pela conversão dos protestantes, porque eles ofendem tanto a Nossa Senhora. As crianças também viram que Deus se ofende terrivelmente com os pecados da humanidade, e que Ele deseja que cada um de nós e toda a humanidade abandone o pecado e façam reparar por seus crimes através da oração e do sacrifício. De tudo quanto é coisa, nós vemos pecado. A rejeição de Deus, o satanismo, seitas, tantas coisas horríveis em relação a Deus e em relação a seitas, um falso ecumenismo, um sincretismo desonesto das pessoas que misturam a fé católica com outras coisas e nessa mistura tomam veneno com a boa bebida. E está tudo bem. Não, isso ofende a Deus. Depois, quando nós vemos questão também da destruição, e a irmã Lúcia fala sobre a maior luta do século 20 e 21, seria em relação ao demônio, em relação às famílias, a destruição das famílias. As leis que nós vemos hoje são totalmente para a destruição da família. Já o Papa Leão XIII, em 1885, quando condena a maçonaria, ele fala exatamente da destruição da família. Exatamente porque ele fala que vai ter uma divisão, uma separação de igreja e Estado. Ora, o matrimônio, a igreja, o Estado aceitava o matrimônio católico, que era exatamente o sacramento do casamento, que também regulava a família. Ora, o casamento era indissolúvel, era necessário a fidelidade. Quando separa o casamento religioso do casamento civil, a gente pode pensar, não, o casamento civil é apenas um contrato que vai regular a questão de bens, tá bom? Mas como um contrato, logo infeliz vai chegar dizer, esse contrato, se é um contrato de aluguel ou de separação de bens, agora nós queremos desmanchar. Então se entrou com desquite, em seguida com o divórcio. Então, com um contrato, eu desfiz o aluguel de uma casa com tal pessoa, eu posso
alugar essa casa para outra pessoa, então eu posso fazer outro contrato. Exatamente com o divórcio entra a segunda união, o segundo casamento. Mas para o matrimônio, sacramento, o casamento é indissolúvel. Mas para o casamento civil, não é. Ora, mas se eu quero fazer o contrato, é um contrato, eu posso fazer um contrato civil com uma pessoa não apenas do outro sexo, mas eu posso fazer um casamento com outro do mesmo sexo. Exatamente, então, é justo, pela mentalidade, que se possa ter o casamento dito homossexual como um contrato civil que garante os bens para o outro. Isso quer dizer que não é um sacramento, é simplesmente uma regulação de bens de duas pessoas do mesmo sexo. Ora, mas se isso daqui também não dá certo, então equiparou a união estável com casamento. Quer dizer, não é mais necessário um contrato civil, e como também, então, as pessoas levaram a não ter mais o matrimônio católico. Então, um sacramento, e vai abandonando o sacramento. Se é uma união estável que eu tenho com uma pessoa do outro sexo, é uma coisa. Se eu tiver união estável com pessoa do mesmo sexo, também. Porque eu não posso ter, então, agora com uma criança, ou não posso ter com um cachorro, ou um animal. Eu quero viver bem com o meu animal. Eu me sinto casado com ele. Exatamente como pessoas hoje se sentem trans pessoas. Então agora eu sou um cão trans. Então quer dizer, uma pessoa se acha que é cachorro, o outro que acha que é um cavalo. Então parece uma loucura. Parece uma loucura. É literalmente uma loucura. E é o que ofende tanto a Nosso Senhor. Depois da união estável que vigorou, aí começa a destruição em relação ao sentido de ter se unir. Quando coloca falsamente e o uso mal de leis, como a da Maria da Penha, em que o homem tem sua própria casa, mas é denunciado falsamente por uma mulher. E essa mulher, então, fica na casa. Esse homem não vai querer mais casar. Ele não vai querer nem uma união estável com essa pessoa. E esse homem também que, ao receber uma mulher que tinha 1 ou 2 filhos que já não eram dele, a mulher estava levando essa mala. E ele, em consideração a ela, trata bem essas crianças. Se ele não trata bem, que homem sem coração. Se trata bem os filhos e cuida dos filhos que não é dele, o que acontece? Ele não presta. Agora, se cuida bem, não tem uma relação socioafetiva. Então esse homem agora vai assumir a responsabilidade de manutenção, mesmo que se separem deles. Quer dizer, então o homem não vai ter mais querer ter uma mulher que já tenha levando na mala 1 ou 2 filhos. Então depois essa criança que ele tratou com todo respeito e até como um pai, vai entrar numa ação contra ele, exigindo que ele a mantenha. Mas ele não é um pai, ele tratou bem essa pessoa. Mas a lei faz com que o homem evite querer casar com uma mulher que já tivesse filhos e também de ter uma relação de paternidade para com esse pai. Então, vem com essa criança. Então, nós vemos que há uma destruição paulativamente da família, como a irmã Lúcia já tinha anunciado,
que iria acontecer. E Nossa Senhora suplicou tristemente: não ofendam mais o Senhor nosso Deus, pois ele já está muito ofendido. As crianças também foram instruídas a rezar e a se sacrificar pelos pecadores, para salvá-lo do inferno. Foi mostrada brevemente às crianças uma visão do inferno, após o qual Nossa Senhora lhe disse: vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-los, Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu lhe digo, muitas almas serão salvas e haverá paz. Ora, Nossa Senhora já está anunciando que um remédio de salvação, que o instrumento que Deus quer usar é a devoção ao seu imaculado coração, que ela vai então aparecer depois a irmã Lúcia em Tui e Pontevedra e falar mais claramente sobre essa devoção ao Imaculado Coração. Ela disse que as pessoas não parassem de ofender a Deus, ele puniria o mundo severamente por meio de guerras, fome, perseguições à igreja e perseguições ao Santo Padre. Para evitar esses castigos, Nossa Senhora ofereceu um remédio. Ela retornaria para pedir a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Se seus pedidos fossem atendidos, haveria paz. Caso contrário, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, causando guerras e perseguições contra a igreja, muito sofrimento ao Santo Padre, o Papa, martírio dos bons e aniquilamento de várias nações. E nós estamos vendo exatamente isso, o sofrimento do Santo Padre, perseguições e martírio. O islamismo tem matado milhares de cristãos na África e no Oriente. Está se espalhando também. Tantos estão sendo martirizados, assassinados, igrejas católicas sendo bombardeadas. Só que a mídia não dá notícia. Cala para isso. E vemos exatamente como Nossa Senhora, várias nações serão aniquiladas, assim como a Rússia quer aniquilar a Ucrânia, que tem mais de 1000 anos. Nós temos que pensar que o Brasil tem 500 anos. Se dissesse que querem englobar o Brasil, imagina assim agora que Portugal dissesse, vai invadir o Brasil porque o Brasil é colônia de Portugal. Ainda teria senso, porque o Brasil só tem 500 anos. Mas a Ucrânia tem mais de 1000 anos e já era independente há mais de 1000 anos. Não era a dependência da Rússia. Então, nós vemos como está o mundo e nós não rezamos, não fazemos penitência, não ouvimos o que Nossa Senhora nos indica. Nesse momento, gostaria de oferecer uma música aos nossos ouvintes. Rádio do Coração Imaculado. 11h33.
Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Nós estamos falando sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Então tivemos já 2 programas em que colocamos as datas exatamente, começando a mensagem de 13 de maio e junho, julho, agosto, setembro e outubro com o milagre do sol. E hoje estamos falando sobre a mensagem em si. Então, na primeira parte, nós também falamos sobre o que Nossa Senhora veio pedir. E Nossa Senhora também nos indicou a raiz específica de todos os males do mundo. Aquela que causa guerras mundiais e tantos sofrimentos terríveis. O pecado. Ela então apresentou uma solução, primeiro para cada pessoa individualmente, depois para os líderes da igreja. Deus pede a cada um de nós que paremos de ofendê-lo. Devemos rezar, especialmente o rosário. Por meio dessa oração frequente do rosário, receberemos as graças necessárias para vencer o pecado. Deus quer que tenhamos devoção ao Imaculado Coração de Maria e que trabalhemos para difundir essa devoção por todo o mundo. Nossa Senhora disse: meu Imaculado Coração será o vosso refúgio e o caminho que vos conduzirá a Deus. Se desejamos ir a Deus, temos um caminho seguro para Ele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós seremos guiados verdadeiramente através da verdadeira devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, nossa devoção ao coração de Maria fará com que nós cresçamos no amor a nosso Senhor Jesus Cristo e deixemos de ofender a Ele e a Deus Pai. Então, a primeira conversão não depende dos outros, depende de cada um de nós. Deus pede a nossa conversão individual. Quer que nós deixemos a vida de pecado, que nós façamos um exame de consciência, arrependamos dos nossos pecados, confessemos a Ele, façamos propósito de não mais pecar. Então, pelo sacramento da confissão, nós restauramos a amizade para com Deus. E para nós conseguirmos tantas graças para sermos fiéis e não cairmos mais no pecado, a nossa vitamina, a nossa alimentação deve ser o rosário diário. Se nós rezássemos todos os dias, pelo menos um terço, nós com certeza também não faltaríamos à missa aos domingos. E assim, cada vez mais, nós teríamos capazes de vencer a nós mesmos, os nossos pecados, a nossa má inclinação e o mundo. Depois, também, a devoção a Nossa Senhora vem alertar a igreja, a hierarquia dos males que está sofrendo a igreja. Quando a irmã Lúcia questionou Nosso Senhor sobre o porquê de ele não converter a Rússia sem a consagração pública e solene daquela nação especificamente, Jesus respondeu: porque quero que toda a minha igreja reconheça essa consagração como o triunfo do Imaculado Coração de Maria, para que possa estender a sua homenagem mais tarde e colocar a devoção a este Imaculado Coração ao lado da devoção
ao meu sagrado coração. Então, Deus condicionou a conversão da Rússia à hierarquia da igreja. O Santo Padre, juntamente com os bispos, com seus bispos, juntamente com os seus sacerdotes do mundo inteiro, fazer a consagração da Rússia. E aí Nossa Senhora faria esse milagre da conversão da Rússia. E assim todos viriam a força da devoção imaculada. E é assim que Nosso Senhor quer colocar a devoção imaculada do coração de Maria juntamente com a de Jesus. Na quinta-feira, Corpus Christi, nós temos a devoção a Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Também, na outra semana, na sexta-feira, teremos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E no sábado seguinte, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Assim vemos que a conversão da Rússia não pode ocorrer a menos que o Papa e os bispos consagrem especificamente a Rússia, porque Deus reservou essa graça especial, para esse ato especial de honra e reparação ao Imaculado Coração de Maria. Jesus faz isso porque deseja estabelecer em todo o mundo, nos corações e mente dos fiéis, a importância da devoção ao Imaculado Coração de sua mãe. O Papa, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, fez uma consagração do mundo, não especificou a Rússia. Também, durante a pandemia, nós podemos assistir unidos ao Papa Francisco, que ele fez na Praça do Vaticano a consagração do mundo, mas também não especificou a Rússia. Para nos aproximarmos cada vez mais de Nossa Senhora e, consequentemente, de seu Filho, Nossa Senhora enfatizou a importância de rezar pelo menos 5 dezenas do rosário diariamente, um terço. Ela nos pediu que usássemos o escapulário marrom de Nossa Senhora do Carmo e devemos fazer sacrifícios, especialmente o sacrifício de cumprir nosso dever diário em reparação pelos pecados cometidos contra Nosso Senhor e Nossa Senhora. Ela também enfatizou a necessidade de orações e sacrifícios para salvar os pobres pecadores do inferno. A mensagem de Fátima para cada alma resume nessas coisas. Então, nós devemos procurar primeiramente a nossa conversão, para termos graças à reza diária do pelo menos um terço. E nós fazemos sacrifícios, penitência. Além desses pontos gerais apresentados na mensagem de Fátima ao longo de 6 meses, Nossa Senhora confiou um segredo aos 3 pastorinhos, em 13 de julho de 1917. Esse segredo era destinado a todos os católicos, mas deveria ser revelado posteriormente, no máximo em 1960, visto que ninguém estava preparado para compreendê-lo por completo em 1917. Em sua terceira e quarta memória, ambas escritas em 1941, a irmã Lúcia revelou a um público mais amplo as 2 primeiras partes do segredo.
A terceira parte do segredo, ou como é chamado, o terceiro segredo, foi escrita pela primeira vez entre 2 e 9 de janeiro de 1944. Então, duas partes do segredo nós conhecemos, que é a primeira parte em relação ao inferno. O segredo revelado aos 3 pastorinhos em Fátima, em dia 13 de julho de 1917, tinha então as 3 partes. A primeira parte foi totalmente revelada na terceira e quarta memória da irmã Lúcia, escrita por ordem de seu bispo, em 1941. Esta primeira parte do segredo de Fátima descreve o que a Lúcia, Jacinta e Francisco viram naquele dia. Então, vou citar agora as memórias da irmã Lúcia. Ela, Nossa Senhora, abriu as mãos mais uma vez, como fizera 2 meses anteriores. Os raios de luz pareciam penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhado nesse fogo estavam demônios e almas dos condenados em forma humana, como brasas transparentes e ardentes, toda enegrecida com um brilho de bronze, flutuando na conflagração, ora elevadas ao ar pelas chamas que saíam de dentro dessa mesma, juntamente com grande nuvem de fumaça, ora caindo de volta para todos os lados, como faíscas em enorme fogueira, sem peso nem equilíbrio, em meio a gritos e gemidos de dor e desesperados, que nos horrorizavam e nos fizeram tremer de medo. Deve ter sido essa visão que me fez gritar, pois as pessoas disseram que me ouviram. Os demônios podiam ser distinguidos das almas dos condenados, por sua semelhança terrível, repulsiva, com animais assustadores e desconhecidos, negros e transparentes como brasas ardentes. Essa visão durou apenas um instante. Como podemos ser suficientemente gratos à nossa bondosa Mãe Celestial, que já nos preparou a prometer, na primeira aparição, levar-nos para o céu? Caso contrário, creio que teríamos morrido de medo e terror. Então, essa daí é a primeira parte do segredo de Fátima, que é a visão do inferno. Logo em seguida, Nossa Senhora explica às crianças: vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Então, nós vemos que Nossa Senhora mostra exatamente o inferno para as crianças. E podia-se dizer: Nossa Senhora mostra o inferno. Não é assim tão terrível falar do inferno, amedrontar as crianças? E nós vemos que não, que Deus quer mostrar às crianças, e foi o motivo exatamente da maior seriedade de Francisco depois disso. A segunda parte do segredo. Nossa Senhora mostra o seguinte: após ter revelado o destino dos condenados, na primeira parte desse segredo,
As 3 pastorinhos, Nossa Senhora confiou-lhes a segunda parte do segredo. Essa segunda parte diz respeito principalmente ao pedido do céu para a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e pela comunhão reparadora dos primeiros sábados, bem com as consequências de não atender esse pedido. Então, vamos para a leitura agora da segunda parte do segredo. Para salvá-lo, os pobres pecadores que estão a caminho do inferno, Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se o que eu vos digo for feito, muitas almas serão salvas e haverá paz. A guerra vai terminar, mas se as pessoas não cessarem de ofender a Deus, uma guerra pior irromperá durante o pontificado de Pio XI, quando vide uma noite iluminada por uma luz desconhecida. Saibais que este é o grande sinal que Deus vos dá de que Ele está prestes a castigar o mundo pelos seus crimes, por meio de guerras, fome e perseguições contra a Igreja e contra o Santo Padre. Para evitar isso, virei pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se os meus pedidos forem atendidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Caso contrário, espalhará seus erros pelo mundo, causando guerras e perseguições contra a Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre sofrerá muito, várias nações serão aniquiladas. Então, com a conclusão da segunda parte do segredo. No fim, meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrará a Rússia a mim, e a ela se converterá, e um período de paz será concedido ao mundo. O segredo é uma parte importantíssima da mensagem de Fátima, e, portanto, precisa ser cuidadosamente analisada. Frei Michel de Saint-Trinité, autor da obra acadêmica em 3 volumes sobre Fátima, Toda a Verdade sobre Fátima, oferece o seguinte comentário sobre a segunda parte do segredo. Uma análise importante da estrutura do segundo segredo. A primeira, a estrutura desta segunda parte do segredo é confusa. Na verdade, se analisarmos esse texto atentamente, descobrimos que ele está perfeitamente construído em 2 partes estritamente paralelas, onde 14 termos correspondem rigorosamente entre si, segundo o plano claro e lógico. Apresentamos aqui esta correspondência rigorosa na forma de uma sinopse. A intenção salvífica de Deus. Descrição do inferno. Intenção para salvá-los. Descrição do castigo. Para evitá-lo. Nossa Senhora apresenta seus pedidos. Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Depois, ela anuncia: virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Primeira possibilidade: se os homens obedecem. Se o que eu vos digo for feito, se meus pedidos forem atendidos, Nossa Senhora faz então 2 promessas. Muitas almas serão salvas e a Rússia será convertida. E haverá paz e a guerra vai acabar e a Rússia convertida
e haverá paz. Então, os dois pedidos de Nossa Senhora, muitas almas serão salvas, e haverá paz e a guerra vai acabar. E se houver a consagração da Rússia, ela será convertida e haverá paz. E se há uma outra possibilidade? E se os homens se recusarem a obedecer, que é o caso que nós estamos vivendo? Mas se as pessoas não cessarem a ofender a Deus, e se os meus pedidos não forem atendidos com a consagração da Rússia, a ameaça de um castigo terrível, uma guerra pior eclodirá durante o reinado de Pio XI, Segunda Guerra Mundial, quando vido a noite iluminada por uma luz desconhecida. Saber que esta é o grande sinal dado por Deus de que ele será prestes a castigar o mundo pelos seus crimes, por meio de guerras, fome, perseguições contra a igreja e contra o Santo Padre. Esse sinal apareceu no céu na Europa com a aurora boreal em 1938, antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E outro castigo, se não houver a consagração da Rússia, ela espalhará seus erros pelo mundo, causando guerra e perseguições contra a igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre sofrerá muito, várias nações serão aniquiladas. Então, vemos que não se cumpriu aquilo que foi pedido em Fátima. E nós estamos sofrendo as consequências. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria da bênção aos nossos ouvintes. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de São José, de Jacinta Matos e Francisco Matos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. Rezem um terço todos os dias. E amanhã adoremos a Jesus no Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.